Os freios não eram muito confiáveis, além de muito sensíveis. Durante pousos e decolagens, os pneumáticos funcionavam como amortecedores. Não construído para os rigores do pouso, o chicarrinho se quebra no terreno desnivelado após o fim da pista. Era preciso conhecer bem o terreno antes de pousar. A ideia era permitir o pouso em qualquer lugar. Era uma ideia maluca. Pousar num patinho em condições primitivas não era tão fácil assim. O sistema de carrinho ejetável não propiciou os ganhos em peso e espaço dele esperados. Logo, um trem de pouso convencional seria desenvolvido para o avião. Os pilotos entravam na cabine através de um alçapão de plexiglass. O uso generoso de plexiglass dava aos pilotos da Luftwaffe uma visão privilegiada do mundo lá fora. Fiz a aproximação, alinhei o avião corretamente, fiz o pouso com a velocidade recomendada e o nariz para baixo. E, de repente, uma tempestade transformou a pista em sabão. O avião não quis parar e eu acabei num campo de trigo. O trigo pegou fogo e quase destruiu o avião. Nos primeiros aviões AR-234, o pouso sobre patins tinha vantagens e desvantagens. Permitia a aterrissagem sobre quase todo tipo de superfície, como grama, neve, gelo, entulho, etc. O problema era a falta de controle. Não havia freio e manter o avião reto era mais uma questão de sorte do que de perícia. Era esta sensação de falta de domínio e de controle que tornava os últimos segundos de um pouso uma prova de fogo para os nervos dos pilotos. Após a parada, o pessoal de terra vinha com os macacos hidráulicos, colocava o triciclo por baixo e, finalmente, o trator rebocava o avião até um lugar seguro. O piloto ficava sozinho com o avião sem poder taxiar. Foi um alívio a adoção do trem de pouso. Mesmo assim, centenas de pousos bem-sucedidos em todo tipo de superfície provaram a funcionalidade dos patins. Para minimizar os problemas de falta de freio, vários aviões de teste foram equipados com um paraquedas de desaceleração, ativado tão logo o avião tocasse o chão. Contido num tubo cilíndrico, o paraquedas reduzia a corrida de pouso e foi logo incorporado ao projeto. O cilindro dispunha de um mecanismo de destravamento rápido ligado por cabo a um comando na cabine. O dia D, 6 de junho de 1944, deixou claro o quanto a Luftwaffe precisava de um avião rápido de reconhecimento. Eu fiz o primeiro voo de reconhecimento sobre o front invadido no dia 7 de agosto. Foi o primeiro voo de reconhecimento a jato. A velocidade do AR-234 era tudo o que a Luftwaffe podia sonhar. Como plataforma de reconhecimento era intocável. Por ironia do destino, uma das primeiras perdas foi causada por fogo amigo. Cobríamos todo o front invadido, além da parte sul da Inglaterra. Inclusive, todos os aeroportos em que estavam alojados os americanos. Era incrível. A área inteira parecia um grande aeroporto.
Eu trazia imagens mostrando que os foguetes V1 e V2 não haviam destruído Londres por inteiro e que a resistência britânica não estava quebrada. Era tudo propaganda de Himmler. Ele falava: aguentem mais uma semana no front oriental para que nossas armas possam aniquilar Londres, de forma a forçar a Inglaterra e os Estados Unidos a abandonarem a guerra. E eu trazia imagens mostrando que em Londres estava tudo ok. Uma vez encontrei um mosquito, eu indo para lá e ele vindo para cá. Podíamos ter acenado um para o outro. Como os dois estavam sem munição, não podíamos fazer nada. Trocar um aceno com a cabeça ou com a mão não era tão incomum nos céus da Europa. Os pousos eram bem orquestrados e ensaiados. A maioria dos pilotos tinha habilidade para controlar a velocidade de aproximação. O pouso era feito a aproximadamente 145 km por hora com uma corrida de aproximadamente 450 metros. A escassez de motores Junker Jumo 004 fez o Arado tentar motores BMW para o AR-234 quadrimotor. Os 4 motores BMW forneciam uma relação empuxo-peso mais elevada, dando um pouco mais de potência ao Blitz. Foi testada uma configuração com cada motor na sua própria nacelle. Elevada resistência e pouca estabilidade forçaram um novo arranjo mais simples: 2 motores por nacelle, tornando esta versão mais aerodinâmica do que o seu antecessor. Incertezas em relação aos patins fizeram com que a Arado adotasse um trem de pouso triciclo tradicional. O AR-234B, um pouco maior que o anterior, tinha um trem de pouso robusto e retrátil. A roda da frente escamoteava para trás e as rodas principais para a frente. O trem ocupava o espaço de uma célula de combustível. O Arado alargou a fuselagem para abrigar o trem principal e os mecanismos de retração. Contudo, o novo trem de pouso não resolvia todos os problemas. Embora com maior maneabilidade no chão, pousos e decolagens ainda eram arriscados devido à pequena largura da pista. Os pneus superdimensionados para pistas não preparadas propiciavam uma corrida mais confortável. Contudo, a facilidade de eliminar o sistema de carrinho ejetável e a desocupação imediata das áreas de pouso compensavam qualquer problema adicional que o novo sistema pudesse trazer. Os motores Junkers e BMW não eram nada econômicos em consumo de combustível, característica típica dos motores a jato de primeira geração. Para aumentar o alcance do Blitz, tanques ejetáveis de 250 litros de combustível eram presos por baixo das asas. Os 2 principais tanques, flexíveis e impermeabilizados, tinham capacidade para 3.100 litros e ficavam acondicionados na fuselagem. O alcance máximo variava entre 665 quilômetros a nível do mar e quase 1.600 quilômetros a 10.000 metros. O pequeno empuxo dos turbojatos Junkers e BMW obrigava corridas de decolagem excessivamente longas. Para remediar isso, eram instaladas unidades Rato, cada uma fornecendo 500 quilos de empuxo na decolagem, extinguindo-se poucos segundos após. O único AR-234 ainda em exposição no Instituto Smithsonian, em Washington, está equipado com unidades Rato. Trata-se basicamente de uma unidade de potência com foguete usado para auxiliar na decolagem de várias aeronaves da Luftwaffe. Complexo, porém confiável, o principal componente era um tanque esférico. Nesse tanque, os 2 propelentes T-Stoff e C-Stoff entravam em combustão ao simples contato. As unidades Rato eram armazenadas vazias e transportadas em carrinhos especiais. O propelente C-Stoff, um catalisador à base de água, álcool e hidrazina,
Era relativamente inofensivo e não necessitava de tratamento especial. O T-Stoff, um estabilizador à base de peróxido de hidrogênio, era extremamente tóxico e altamente ácido. O contato era letal e o pessoal em terra usava roupas de proteção especiais durante o manuseio. As unidades eram recuperáveis e equipadas com um pequeno paraquedas de ativação automática instalado no nariz. Os foguetes melhoraram muito o desempenho dos novos jatos. Apesar de não haver retorno após a ignição, era possível ejetá-los numa situação de emergência. Normalmente, após a queima do foguete, o piloto acionava o mecanismo de desprendimento. Contudo, os dois foguetes tinham que ser soltos de uma vez, sob pena de desequilibrar o avião. Os ovos eram recuperados em seguida e preparados para novo uso em questão de horas. A decolagem era rápida e fácil, com ângulo de ataque de nariz alto e razão extraordinária de subida. Sem o auxílio das unidades Rato, o ângulo de ataque e a razão de subida eram reduzidos drasticamente. As unidades podiam ser desprendidas a quase qualquer altitude. Às vezes, como registrado por este fotógrafo ousado, o sistema de paraquedas da Rato falhava, danificando irremediavelmente o foguete. Contudo, quando tudo corria bem, o foguete era reaproveitável. Após a recuperação, o resto de propelente era cuidadosamente eliminado através de lavagem sob pressão com água e ar comprimido. Em seguida eram inspecionados e, se aprovados, os foguetes eram novamente aproveitados. O bombardeiro AR-234, com 3 bombas e 2 unidades Rato, está taxiando em direção à pista de decolagem. Uma bomba está presa por baixo da fuselagem. Em cada nacelle de motor está pendurada uma outra bomba. Equipado com um trem convencional de pouso, um compartimento especial para bombas substitui os patins, tornando o avião mais aerodinâmico. Havia preocupação apenas durante o pouso, a decolagem ou a subida. Uma vez em voo, ninguém podia chegar perto. Não havia outro caça capaz de me atacar ou de ocupar uma posição de ataque. Nossa velocidade era superior. Asas. Em outubro de 1944, o Blitz ainda era uma novidade. O piloto Horst Gotz está preparando sua missão de reconhecimento de alvos aliados, enquanto o pessoal em terra e observadores casuais se juntam em volta do nariz transparente do avião. O AR-234 era vulnerável a ataques apenas durante o pouso e a decolagem. Vários pilotos ingleses e americanos dizem ter abatido aviões AR-234 nessas condições. Tratava-se geralmente de ataques de surpresa. Quando os pilotos da Luftwaffe percebiam o que estava ocorrendo, já era tarde demais. O plexiglass tinha uma espessura de apenas 3 milímetros, dando uma excepcional visão frontal aos pilotos. Os primeiros AR-234 não tinham nenhum visor para trás. Mais tarde foram equipados com um periscópio. Uma inovação que salvou muitas vidas, dando ao piloto uma chance durante um ataque de surpresa vindo de trás. Foi uma ideia de Eric Sommer. Este periscópio foi desenvolvido para blindados. É de fato muito pesado para um avião. A ideia era permitir que o piloto pudesse olhar no ocular e enxergar o que estava acontecendo lá atrás.